História ditada pelo espírito de Joana, dominada pela ganância. Abandonei a família por vergonha da pobreza. Jamais poderia imaginar que houvesse vida após a morte. Sempre fui contra quem falasse sobre isso. Hoje vejo que fui insensata não me permitir ter esse conhecimento e limitei o Deus que conheci. Quando encarnada, eu era uma mulher ríspida. Tudo tinha que ser do meu jeito. Desde criança, eu tinha um comportamento difícil. Aos 15 anos, equivocada a respeito do que era a fé, só pensava no meu próprio bem. Eu escolhia a pessoa que seria minha melhor amiga, aquela que se vestia impecável, a que sempre ia muito bem nas provas da escola. Nessa época, não admitia que meninos que não tivessem uma disciplina correta fossem meus amigos. Na verdade, eu era uma chata. Aos 18 anos, já na faculdade, continuei sendo snob, me vestia impecável e perfumada. Eu era a quarta filha, e só Deus sabe como mamãe nos sustentava. Pois papai desencarnou quando éramos pequenas. Todas meninas. Mamãe sempre nos cuidou muito bem, com a ajuda dos meus avós. Eu era a única revoltada. Não aceitava a vida que tinha. Minhas irmãs eram felizes. Tudo para elas estava bom. Eu pensava, como alguém pode ser feliz morando em uma casa velha de madeira? Eu queria mais, queria ser rica, mas ali naquela família seria impossível. Vovô pagava meus estudos vendendo o que ele plantava na horta e produzia ovos, pão e queijo. Mas eu nunca falava para meus amigos onde morava. Na verdade, eu na faculdade só me aproximava das meninas que investigava antes, para ver se eram de famílias ricas. Um dia, fui convidada para ir a uma festa. Minha mãe, que costurava muito bem, copiou um modelo de uma revista. E o vestido ficou lindo. O perfume, muitas vezes, eu passava em uma loja e usava os provadores, ensopando um lenço e guardando nas minhas roupas, para estar sempre perfumada. Chegou o dia da festa. Já no terceiro ano de arquitetura, foi que conheci Joel, um jovem mais velho do que eu, muito bem vestido, lindo. Eu me encantei e fiz de tudo para ser apresentada a ele, e nos conhecemos. Conversamos a noite toda na festa e dançamos. Ele queria me levar em casa, mas eu disse que não precisava. Imagina me levar naquela casa velha que foi do meu bisavô, depois do meu avô. De jeito nenhum. Ele elegantemente disse: tenho um compromisso, mas o meu motorista ficará à disposição. Então, eu aceitei. Joel tinha uma viagem de negócios para outro país. O motorista, da mesma idade que eu, perguntou: onde deixo a senhorita? Eu falei o endereço. Claro que não era o meu, mas ele só iria me deixar na frente da casa, que era de um conhecido. Mas o motorista disse: mas a senhorita não mora aqui. Eu olhei para ele e disse: como ousa dirigir a palavra para mim? Seu subalterno, vou reclamar para o seu patrão. Desci do carro com o nariz empinado, parei na frente da bela casa e disse: pode ir. Esperei ele sair, meu pé doía, tirei o salto e sentei um pouco. Logo peguei um táxi e fui para casa. Comecei a investigar a vida de Joel. Sabia que ele era bem-sucedido nos negócios, mas tinha uma mulher. Na hora, passaram 1000 coisas pela minha mente, de como tirar essa mulher do meu caminho. E rápido, antes que fosse tarde, passei a acompanhar todos os passos dela de perto. Comecei a trabalhar na casa dela. Como disfarce, usei uma peruca e lentes de contato pretas, porque meus olhos eram azuis, e mudei meu nome. Ouvia todas as conversas dela no telefone, e estava perto dele voltar de viagem. Eu precisava agir rápido. Deixei de ir para a faculdade. Precisava de tempo para arquitetar os meus objetivos, de eliminar aquela mulher.
que na verdade era doce, querida com os empregados. E muito chique. Em uma reunião com suas amigas, numa tarde, eu preparei o chá e já tinha comprado o veneno. Só não podia errar qual xícara envenenar. Eram 6 mulheres. Marquei a xícara dela com esmalte. Mas no momento em que eu colocava o veneno no fundo da xícara, a intrometida da outra empregada entrou e viu e falou: "Não coloca adoçante para a patroa, ela não gosta." Foi lá e lavou a xícara. Que ódio! Ela pegou a bandeja e levou para a sacada de frente para um lindo jardim. E ela mesma serviu o chá. O ódio me dominava. De repente ouvi alguém falar: "Você quer eliminar ela? Seja competente!" Essa voz horrorosa me assustou. Olhei e não vi ninguém, mas fiquei perturbada. Depois vi um vulto que caminhava de um lado para o outro e falou: "Por que você tem medo de mim, se você tem o mesmo sentimento que eu? Posso orientar como eliminar a sua patroa." Respondi para o vulto: "Ela não é minha patroa." "Ninguém manda em mim. Quero tirar ela do caminho. Eu quero ser a patroa." O vulto deu uma gargalhada. "Você acha que depois que você morrer, vai levar todo esse luxo com você? Não te interessa. Faço o que eu quero. Não tenho mais medo de você. Com certeza você deve ter sido o empregado da casa que morreu." O vulto, com a força do pensamento, falava na minha mente: "Quer a minha ajuda? Logo seu patrão vai chegar e aí adeus. Ele vai escolher ficar com ela, com a esposa." Eu discutia com aquele espírito como se ele fosse encarnado, sem perceber que a luz do meu espírito estava entrando em uma escuridão devido à ganância e à inveja. E eu não me dava conta disso. Foi assim que forjei um acidente. Eu sabia a hora que Joel ia chegar. E no caminho me coloquei de frente do carro, onde ele estava. Quando ele me viu, imediatamente veio me socorrer e me levou para um hospital. Eu aproveitei para seduzi-lo e consegui. Foi então que ele me perguntou sobre minha família. Eu inventei uma história triste, dizendo que papai estava no exterior, que minha família tinha sofrido um acidente, que eu estava sozinha, com medo, pois eu era muito frágil. "Bem", disse ele, "sou o proprietário de um hotel. Você pode se hospedar lá o tempo que precisar." Saí do hospital, pois não tinha nada de grave, era só encenação, e me instalei no hotel de luxo. O vulto apareceu e disse: "Você foi competente, mas vai se contentar só com isso? Vai embora daqui, você me perturba." Ele deu uma gargalhada e disse: "Você e eu somos parecidos. Você com sua ganância me atraiu até você. Não vai se livrar de mim assim tão fácil." Eu arquitetava acabar com a esposa de Joel. Então tive a ideia de mexer no freio do carro. Mas como eu ia fazer isso? Não podia mais voltar lá naquela casa. A outra empregada desconfiava de mim e o motorista era um enxerido. Passei a noite pensando e tive outra ideia. Convidei Joel para nos encontrarmos no local onde eu estava morando, no hotel que era dele. Ele veio. Eu coloquei um sonífero na sua bebida. Enquanto ele dormia, coloquei o meu disfarce de empregada e entrei na casa. Eu não sabia mexer nos freios, mas o vulto sabia e ia me dando as dicas. Pensei, não foi tão difícil assim. Voltei para o hotel, Joel acordou e precisava voltar para casa. Mas eu tinha que segurá-lo até a esposa sair com o carro. Quando ele chegou em casa, ela já tinha saído. E 2 horas depois, ele recebeu a notícia do acidente, que foi grave. Eu dei todo o apoio a ele. Ela desencarnou e eu me casei e fui morar na casa dele. Estava me sentindo realizada,
sem me dar conta dos meus erros. Cega pela ganância, fui cometendo erros graves, sem perceber que eu também era uma obsessora encarnada, que só pensava em mim. A minha família eu mal visitava, pois aquela simplicidade era demais para o meu bom gosto. E pensava, não preciso mais disso. Agora sou rica, consegui o que eu queria. No início do casamento, Joel se esforçou para parecer feliz, mas sentia tristeza pela morte da esposa. Eu nem me preocupava com sua dor. Queria mesmo era gastar todo aquele dinheiro e mostrar para a sociedade que eu também podia. As brigas começaram. Joel falava que eu gastava demais, que eu era descontrolada, que sua esposa não era assim, que era uma mulher íntegra. Que ódio quando ele falava isso! Ele não esquecia a falecida. Comecei a me irritar com isso e arquitetar para aniquilar Joel, mas eu precisava ter certeza de que alguns imóveis e contas bancárias seriam só minhas, mas não sabia como fazer isso. Pensei, onde está aquele vulto para me dar as ideias? Pensei nele e ele veio. Era uma sombra maléfica, mas eu não tinha medo. E então, ele me deu a ideia de contratar um advogado. Mas Joel já tinha um. Como vou contratar outro? Precisava ser um advogado que eu pudesse dominar, para ele trabalhar a meu favor. Eu não me dava conta do que estava fazendo. Minha mente doente por dinheiro e poder atropelava quem estivesse à minha frente, sem perceber que eu já trazia essa fraqueza de vidas passadas e que nesta encarnação eu precisava ser melhor. Não fui vigilante e me perdi. Depois que o advogado conseguiu passar os bens para o meu nome, sem Joel saber, simplesmente assinou documentos pensando ser em outras coisas, pois ele tinha muitos bens. Depois eu me livrei do advogado, convidei-o para passear uma noite comigo, para comemorar a nossa vitória, e usei o veneno que há tempos tinha comprado. Deixei-o sem olhar para trás. Quantos débitos eu acrescentei nas minhas próximas encarnações. Me dei conta de que tinha dinheiro, luxo e tudo o que eu queria, mas eu não tinha paz, pois além do vulto que estava sempre comigo me ajudando a fazer coisas erradas, agora eu era perseguida pelo espírito do advogado, cuja morte eu provoquei. Me separei de Joel. Ele descobriu que eu fui desonesta com ele nos negócios. Ele era um bom homem, mas eu não me importei. Ele saiu da minha vida. Quando me dei conta, estava completamente sozinha e atormentada pelos espíritos que eu mesmo atraí com a minha conduta maligna. O que fiz da minha vida? Às vezes, eu sentia falta da minha família. Eles eram felizes na simplicidade. Eu era orgulhosa demais para voltar atrás. Afinal, tantos anos haviam se passado. Um dia, chegando em casa, a imensa casa estava vazia de encarnados, mas os desencarnados eram muitos. A presença deles me deixava depressiva, angustiada, vazia e com ódio. O vulto que por muitos anos me perseguia e me ajudava nas maldades falava na minha mente: "Você continua a mesma gananciosa. Você mesmo escolheu isso. Você já fez isso comigo em outras vidas. Não vou te deixar em paz." Na verdade, já há muito me deixei dominar pela ganância, mas um dia não aguentava mais ser atormentada pelos remorsos das minhas maldades. Fui até a minha mãe. Quando ela me viu, me recebeu com um abraço e disse: "Quantos anos, minha filha?" Mamãe percebeu que eu não estava bem, estava atormentada e orou por mim e disse: "Seja o que for que você está passando, lembre-se do amor de Jesus." Aquela oração me deixou mais calma.
A mamãe estava com saudades e continuou: minha filha, a felicidade não está nas coisas, mas sim em ti. O que você tem feito? Não quero falar, só quero seu abraço. Aquele abraço me confortou. Voltei para casa, me sentei no sofá da grande casa, me assustei com o que vi e perguntei: quem são vocês? E o que fazem na minha casa? Saiam daqui! Mas as pessoas passavam por mim sem sequer me perceber. O vulto apareceu e disse: chegou a hora do acerto de contas. Você desencarnou, lembra? Logo que saiu da casa de sua mãe, na estrada, o seu freio não parou. E deu uma gargalhada. Naquele momento senti medo e ele me pegou pelo braço e disse: agora eu completo a minha vingança. Tudo estava confuso na minha mente. Eu não sabia o que era real. O vulto que agora eu via com nitidez falou: eu te amei muito e por ganância você fez comigo o mesmo que fez com a esposa de Joel e o advogado. A minha mente era um turbilhão de pensamentos desequilibrados e de repente vi uma luz entrar na casa. Uma mulher vestida de roupas longas e claras veio ao meu encontro e quando olhei, meu Deus, era a esposa de Joel, cuja morte eu provoquei. Então ela estendeu a sua mão e me disse: vim te ajudar a sair desse tormento. Eu já te perdoei. O vulto e o advogado que me atormentavam também estavam ali ouvindo ela dizer que tinha me perdoado. Ela falou para o vulto: Álvaro, você já sofreu tanto. Deixe em paz e perdoe. Perdoe-se quantas vezes forem necessárias. Quanta dor e sofrimento. Libertem-se. A vingança só acrescenta débitos para as próximas encarnações. Álvaro, liberte-a dessa energia de tormento em que você aprendeu. Essa casa não pertence mais a nenhum de vocês. Outros moradores virão e vão sentir as suas energias aqui e sofrerão. Somos todos irmãos em busca de evolução. Todos erramos. Perdoe-se. Outros homens iluminados entraram na casa e nos levaram para uma colônia espiritual, onde por muitos anos aprendemos a viver em paz. Eu, Álvaro e Alceu, o advogado. Eu vou para uma nova experiência lá na Terra, para superar a ganância pelo poder que o dinheiro traz. Ter dinheiro trabalhando honestamente é uma bênção. Ao contrário disso, traz sofrimentos. Com toda a ajuda dos mentores que me acolheram nesta colônia espiritual, foi permitido que eu reencarnasse novamente com o Álvaro, quantas vezes forem necessárias para evoluir a fraqueza do meu espírito, e a forma de aprender é reencarnando e passando por desafios lá na Terra e se mantendo íntegra. Mas para evitar que eu caia de novo no erro, escolhi ter limitações físicas. Isso ajudará a não cometer erros graves. As encarnações são constantes e se fazem necessárias para a iluminação do espírito. Assinado, Joana. Muito obrigada. Há corações que passam pela terra acreditando que a felicidade se encontra no ouro, nas joias, nas roupas caras e nos aplausos sociais. Mas quando o corpo se cala e a alma desperta no além, o espírito compreende tarde demais que nada disso tem valor real diante da eternidade. A ganância, esse veneno silencioso que se infiltra no coração humano, começa de forma sutil. Surge quando olhamos o que o outro tem
e acreditamos que merecemos mais, quando a inveja se disfarça de ambição, quando o orgulho nos convence de que somos melhores, mais merecedores, mais dignos do que os outros, foi assim que muitos de nós, como a irmã que hoje nos deixou seu relato, perdemos o rumo do amor. Ela acreditava que o dinheiro poderia preencher os vazios da alma, mas o dinheiro apenas ampliou o vazio que já existia dentro dela. E quando o poder tomou o lugar da fé, ela abriu as portas para o sofrimento que a esperava. No entanto, nenhuma queda é definitiva, nenhum erro é maior que o amor de Deus. Mesmo as almas mais endurecidas, um dia se curvam diante da luz, e foi essa luz que a resgatou, a luz do perdão. Sua história é um espelho para todos nós. Quantas vezes, sem perceber, deixamos a simplicidade escapar por entre os dedos? Quantas vezes reclamamos da vida, da casa humilde, do trabalho modesto, dos dons pequenos, sem compreender que é justamente na humildade que mora a paz? O verdadeiro luxo é ter a consciência tranquila. A verdadeira riqueza é saber amar. E o verdadeiro poder é perdoar. Quando o espírito desperta e recorda as lágrimas que causou, percebe que cada ato de egoísmo construiu os muros do seu próprio cárcere. Mas o perdão sincero, aquele que nasce da compaixão, é a chave que abre as portas do recomeço. Hoje, ela compreende que a vida não é sobre ter, mas sobre ser. Não é sobre acumular, mas sobre compartilhar. Não é sobre vencer os outros, mas sobre vencer a si mesma. E é por isso que em sua nova encarnação, ela escolheu as limitações, não como castigo, mas como proteção, porque o espírito maduro não teme perder, ele teme ferir. Que essa história nos sirva de alerta e de consolo. Alerta para que não nos percamos na ilusão do poder e da aparência. E consolo para que saibamos que sempre há perdão, sempre há retorno, sempre há um novo amanhecer, mesmo após a mais longa noite da alma. Que possamos aprender com a dor dessa irmã a escolher o bem antes da queda, a simplicidade antes da vaidade e o amor antes da ganância. Porque, no final, só o amor permanece, e é nele que todos nós, um dia, nos reencontraremos, livres, serenos e em paz. Se a história de Joana mexeu com você, peço que compartilhe com outras pessoas. Deixem o like, porque o intuito do canal Vozes que Curam é salvar vidas e que sejamos um pouco melhor a cada dia. Gratidão pela presença. E para você que é novo aqui no canal, todas as quintas-feiras, às 20 horas, ao vivo, estaremos juntos com mais uma psicografia.